Olá, já está no ar mais uma edição do Negócios na Pauta. Arthur Cabral, hoje nós vamos conversar sobre algo que impacta constantemente a economia. Sabe o quê? A política. Ao longo do tempo, nós temos visto decisões políticas afetarem negócios e a vida das pessoas, tanto em curto quanto em médio e longo prazos. Perfeitamente, Dalva. E falando em curto prazo, nós vimos um movimento em 2019 pela redução da taxa de juros no Brasil. Porém, naquele momento, o escopo institucional era de alto risco, não passava confiança para os investidores, a rentabilidade diminuiu e os investidores passaram a não demandar o real. O que aconteceu? A gente lembra. A nossa moeda se desvalorizou e logo em seguida, o que aconteceu? A chegada da pandemia. E com a crise sanitária, Arthur, o processo de ampliação dos riscos internacionais aumentou, a desvalorização da nossa moeda foi cada vez mais intensa e hoje nós temos uma alta inflacionária aterrorizante. Isso porque nós importamos muitos insumos importantes para a logística e também para a economia do país, como os combustíveis, o trigo, o clinker, usado na indústria do cimento, indispensável na construção civil, os fertilizantes para a agropecuária e por aí vai. O que tudo isso causa? Quais os impactos na nossa vida? Esse é o tema de destaque de hoje, aqui no Negócios na Pauta. Não tem jeito, falar de economia é falar também de política. Em linhas gerais, as decisões tomadas pelos governantes são determinantes para os desdobramentos do cenário econômico em todos os níveis, local, regional, nacional e internacional. Basta dar uma boa olhada ao redor para perceber que desde grandes guerras a moedas supervalorizadas, tudo isso nasce quase sempre no mesmo berço, a política. Quer ver só um exemplo? O preço dos combustíveis no Brasil. E esse impacto do combustível ele se deve de uma série de políticas que foram tomadas, por exemplo, de optar por internacionalizar os preços do combustível no Brasil. Por internacionalizar, a gente diz também não somente as decisões políticas da Petrobras, mas como também decisões políticas que foram tomadas anteriormente, por exemplo, que fizeram com que a Petrobras não tivesse recurso suficiente para completar os projetos de refinarias, de construções de refinarias no país, o que gerou um aumento aí da insuficiência de produção de combustível para o nosso mercado interno. Mesmo que sejamos autossuficientes em petróleo, a gente tem que importar combustível porque não damos conta de refinar toda a mercadoria. E com isso, a gente fica suscetível a oscilações de preços internacionais dos combustíveis, preços internacionais do petróleo, que acelerou muito na conjuntura internacional recente. Nessa relação indissociável entre economia e política, qualquer pequena mudança, por menor que seja, causa grandes efeitos, em especial nos momentos de crise, como a provocada pela pandemia. A nossa economia está sofrendo como em outros países do mundo. Mas temos uma particularidade que está agravando a nossa situação, que é o descompasso entre o governo e o Congresso. Quem elabora o orçamento é o Executivo, mas quem aprova é o Legislativo, e ambos têm que respeitar a lei de responsabilidade fiscal. Este cenário sinaliza a insegurança jurídica e alta volatilidade no mercado financeiro, trazendo uma corrida para a proteção no dólar, que acaba elevando os custos de insumos e produtos importados e exportados que têm cotações internacionais. São muitos os perigos e as consequências ruins das decisões políticas interessadas em eleições e na perpetuação do poder. A política está pressionando a desvalorização da nossa moeda, que reflete em inflação, na elevação da taxa de juros, reduz a oferta de crédito, freia os investimentos, atrasa a nossa retomada das atividades econômicas e mantém taxas elevadas do desemprego. E nem só de decisões efetivamente tomadas se faz a relação entre política e economia. Basta uma declaração impensada para que muitas vezes os efeitos apareçam e a fatura, cada vez mais cara para o bolso da população, logo chega. Aqui no Brasil, nós temos ainda reformas a serem feitas, reforma tributária, reforma administrativa, que isso interfere muito aí na questão também dos investimentos no país, ou seja, da desconfiança dos investidores aqui no país. E por conta disso, nós temos visto
a gasolina aumentar, nós temos visto o preço do combustível aumentar justamente por isso. Quando um presidente da República fala que vai intervir na Petrobras, ou seja, quando o presidente da República faz uma fala que, de certa forma, gera desconfiança no cenário internacional, isso automaticamente interfere no câmbio, interfere no dólar e acaba prejudicando a economia do país. Bom, nós acabamos de ver como as decisões políticas afetam a nossa economia, os negócios e a vida de todos nós cidadãos. Apesar de todos esses efeitos que nós temos visto e acompanhado no cenário nacional, a economia do Brasil apresenta alguns sinais de recuperação e o PIB deve crescer acima dos 5% ainda em 2021, segundo o Fundo Monetário Internacional, o FMI, Arthur. Sim, Dalva, alguns fatores ajudam a entender que houve uma certa injeção de recursos na economia e o dinheiro circulou. O auxílio emergencial concedido às famílias mais vulneráveis na pandemia, a permissão do saque emergencial do FGTS são alguns desses fatores. Mas o que a gente observa também é um visível aumento da miséria e da pobreza. Então vamos entender tudo isso hoje, conversando aqui com nossos convidados de hoje. Temos aqui a honra de receber nossos vizinhos de estúdio, Felipe Clã, colunista do Jornal Imparcial e comentarista do programa Os Analistas aqui na TV Guará, além de consultor de marketing político e de imagem. Geraldo Iense, jornalista, produtor editorial, produtor e diretor, apresentador de TV, 10 anos de TV Guará, escritor, um monte de coisa. É uma felicidade grande aqui. Divide a bancada com o Felipe nos analistas. Então, trouxemos duas feras aqui da análise política para nos ajudar a entender tudo isso, Verdal. Verdade. Sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Eu que agradeço. Estou sempre de olho aqui, conversando com o Arthur e vendo o êxito maravilhoso, a organização, o exemplo que é este programa aqui dentro desta emissora. Eu agradeço imensamente pelo convite. Felipe. Olha, muito bom estar aqui nesse cenário e posso dizer e afirmar e assinar embaixo que indiscutivelmente é o programa mais competente de economia da TV maranhense. Nossa. Muito obrigado pelo convite. Que palavras prestigiosas. Olha, conversamos bem, né, Conversamos muito bem. E olha que a gente não elogia sempre, né, Geraldo? De vez em quando a gente analisa os outros, nem sempre. Mas olha, senhores, para a gente começar esse papo aqui e falar um pouco sobre o quanto a política e as decisões da política afetam a nossa vida, afetam a economia, nós dois gostaríamos de ouvir de vocês uma análise pessoal de cada um a respeito do cenário nacional hoje. A gente vive um momento muito polarizado de opiniões, de defesas, de visões políticas. Quem não é do lado A é do lado B. Existe a chance de uma terceira via? O que isso representa para a nossa economia? Enfim, queria ouvir um panorama geral aqui nesses minutos iniciais de vocês dois, Geraldo, Felipe. Geraldo, gentileza. Você que é mais velho. Oh, meu Deus do céu, todo dia ele faz essa alegação injuriosa. Olha, eu acho que primeiro nós precisamos entender o palco, né? Lembrando aqui, nós estamos do lado de um competente diretor de teatro, mas nós precisamos entender o palco e quem está na plateia. E se a população realmente está na plateia, porque o que nós observamos é que ninguém entende o que está mais acontecendo. Nós vivemos num país da regra, né? Nós vivemos num país do modelo da burocracia, em que se muda todos os processos a cada minuto. Ou seja, não há uma conjunção entre quem vai assistir o processo e quem está encenando a peça. A grande verdade é que a população, talvez não só por causa do seu nível educacional ou por causa desses comportamentos políticos, mas nós podemos dizer que a população já desistiu de entender o que os homens fazem com a economia desse país. E, infelizmente, nós observamos que os políticos continuam fazendo o papel negativo contra a economia desse país. Ontem à noite e essa madrugada mesmo nós assistimos essa questão que terá reflexos absurdos, não só na economia nacional, mas internacional. O Brasil é um país de desconfiança. Bom, nós tivemos essa votação em primeiro turno, né, que são 2 votações, e eu até cantei a bola com o Felipe que provavelmente seria aprovado na madrugada. E aí,
No mesmo dia, à noite, eu estava assistindo aqui mesmo na TV Cultura 2 programas. Um é um programa que inclusive é apresentado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e esses últimos programas era falando sobre o governo Vargas. E lá, Fernando Henrique, que é sociólogo, que conhece muito bem a história política, a sociologia brasileira, ele explicava meandros da nossa cultura política que tem uma consequência ou um reflexo direto nas ações do nosso dia a dia. Que são as tomadas e retomadas, as sobreposições de poder, os acordos muitas vezes, né, Felipe? Acordos espúrios, os famosos atos secretos, que por mais que se tente fazer com que eles deixem de existir, existe um tal de um orçamento secreto hoje em dia no Congresso Nacional, e isso tudo é oriundo de uma cultura. O outro programa estava justamente o diretor do SENAC de São Paulo, e o programa falava sobre cultura. E a vice-presidente, eu acho, da SBPC, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né, ou alguma coisa parecida, e eles comentavam sobre essa cultura nacional, que é a cultura dentro da política, não foge do contexto geral da cultura. Então, desde a nossa virada no Brasil colônia, do Império para a República, da Primeira República para o Estado Novo e por aí vai, nós temos esse histórico que a política tem sempre um lado mal explicado. Um lado obscuro, seria? Obscuro, eu não quis, né? Eu preferi o eufemismo do mal explicado, mas existe o obscuro, existe o lado criminoso, não, se é para colocar aqui as palavras corretas, existe o lado criminoso, que é aqui e acolá os nossos tribunais pegam e depois desistem de pegar, mudam de ideia no correr da coisa, e sempre não, nunca pensando no longo prazo. Por exemplo, aquela aprovação você está praticamente autorizando a pedalada, né, Felipe? Quebrando o teto de gastos, que é uma coisa que deixa a economia empolvorosa. A Bolsa de Valores louca, os investidores sem saber aonde pisar. Enfim, Felipe. Eu acho que tem um processo aí que é muito interessante se observar, que é exatamente estilhaçar o vidro da justiça brasileira, que é a última instância de decisão que tem em qualquer país democrático. Ou seja, um dia desse nós estávamos atacando e permitindo que o Congresso Nacional, por causa de corrupção dos políticos, tanto do Executivo como do Legislativo, não que no Judiciário não tenha, muito pelo contrário, todo dia a gente mostra aí. Agora mesmo, o Maranhão vai passar por um grande processo junto à CNJ de apuração do comportamento dos nossos juízes e desembargadores. E isso é muito ruim para a credibilidade, mas um dia desse era o Ministério Público sendo enforcado dentro desse processo de mando absurdo. Ou seja, e essa PEC do precatório, ela traz uma coisa muito pior junto aos investidores, que é a certeza de que não vai haver uma instância, né, com credibilidade, como seria a justiça, para resolver os conflitos que possa haver a partir do seu dinheiro investido. Ninguém vai ter um dinheiro, trabalhar, ganhar seu dinheiro, não interessa se é especulação, não interessa se é a coisa fixa, não interessa, é o dinheiro das empresas, das pessoas físicas, cada um faz o que quer. E aqui no Brasil, ninguém tem essa estabilidade, aqui ninguém tem a certeza de que os políticos, né, de hoje não vão ser os políticos que mudam depois de negociação dos porões do poder. É muito ruim. A PEC, essa PEC que nós estamos andando aqui, que é do precatório, mais uma vez fere a Constituição brasileira, mais uma vez vai parar no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal vai ser o legislador deste país e não o guardião da Constituição. Não é um país isso.
Tem dois aspectos que me chamam a atenção nessa discussão, que eu acho que nós que acabamos fazendo análise econômica, né, e vocês mais a parte política, que me chama a atenção dois artigos que saíram na Folha, agora recente, no mês de outubro, duas coisas. A primeira coisa é o seguinte: se está discutindo a quebra, que na verdade não se quebrou o teto, né, se mudou a metodologia de cálculo, que era de um ano para o outro, agora é no mesmo ano, que aproveitando a inflação, ela é causuística, acaba elevando o teto. Mas o teto não foi quebrado, não é bem isso aí. Mas existia um tripé de controle da inflação, que foi criado pelo Plano Real, que era o câmbio variável, o controle fiscal e um terceiro que eu não estou me lembrando agora. Desses três, não há controle do Banco Central, que é o controle fiscal, que é o controle de gastos. E esse é que está sempre empurrando o país para crises. A questão é que outro artigo que foi publicado, não me lembro os nomes agora dos articulistas, e peço desculpa aí que eu não estou citando os nomes, que era algo que é muito importante, que remete à fala inicial nossa, que é o aumento da pobreza e da miséria. Olha, esse aumento do teto, ou aumento, a quebra da metodologia por outra metodologia, que é causuística, o que é ruim é ser causuístico, porque foi para resolver um problema do momento. As mudanças de regras sempre frequentes que causam insegurança nos investidores e nos agentes econômicos. Ele, na verdade, implica num gasto maior de 2,5 bilhões. Os precatórios já é algo maior, é coisa de 20 ou 60 bilhões, eu não me lembro. Mas não se falou em quebrar os outros gastos. Nesse momento, com tanta gente passando fome, na pobreza, na miséria, devia ter se cortado outros gastos. E aí também está embutido aumento de salário de militares. E aí vem algo que tem sido falado recentemente, que talvez seja o mais relevante dessa discussão, é o seguinte: parece que o orçamento brasileiro foi capturado por um grupo de corporações e manda nele da maneira que bem entende. E quando isso tenta afetar os seus interesses, o que eles fazem? Eles mudam as regras. Então, eu pergunto a vocês, isso é um vício da política brasileira? Você estava falando dos programas do Fernando Henrique, que estão muito bons, né? Que não é só de Vargas, vem desde a República Velha, né? Nas últimas semanas, acho que em 4 semanas, ele foi só Vargas. Vem desde a República Velha. Isso. Mas a questão é o seguinte: nós vamos ter que conviver isso eternamente, porque isso é a história do Brasil, né? Como já foi comentado aqui, inclusive. Então, eu até utilizei isso como exemplo, Arthur. Felipe, se nós pegarmos, eu acho que eu até fiz o comparativo, nós pegamos do governo Sarney até o atual governo, todos fizeram a mesma coisa. É a quebra de regras quando é oportuno, a ocultação de regras quando é oportuno. Conveniente. Ou a ocultação de privilégios. De privilégios, como os atos secretos do Senado, como o orçamento secreto que eu já citei. Por exemplo, exemplos recentes, para deixar Vargas em paz na sua tumba, já que ele já conseguiu entrar para a história, como ele mesmo propôs. Fernando Henrique e aquele movimento no Congresso para conseguir o segundo mandato, né? A cassação do Collor, né? O impeachment do Collor, o impeachment da Dilma. O 5º ano do Sarney. O 5º ano do Sarney, enfim, é recorrente. Vamos deixar Nietzsche em paz também com o eterno retorno brasileiro, Felipe. Verdade. Olha, nós precisamos entender a questão da participação popular. Né? Muitas vezes a gente diz assim, mas você vai colocar a população toda, né, para estar lá exigindo, cobrando. Nada é feito numa democracia que não seja sob pressão. Não existe, nem na política e nem na economia, entendo eu, que se tenha um entendimento, até porque são vontades, são cabeças diferentes. Se não houver a pressão, não é a população inteira fazendo a formação da opinião pública e mudando
com o medo da economia quebrar ou com o medo de não ser reeleito. É o processo bem simplificado, que é o seguinte: são grupos organizados, como tem em todas as tendências, em todas as áreas, mas que tem presença no Congresso Nacional, tem presença no Executivo, tem presença no Judiciário. Ou seja, hoje as autoridades, hoje os eleitos, não têm medo do povo. E isso é muito perigoso. Você falou dos militares. Houve um grande acordo para que os salários, os benefícios, os privilégios dos militares ficassem intocáveis, como forma de não haver um golpe militar nesse país. Isso está na história e isso vai ser recontado bem ali na frente. São muitas histórias, né, Dalva? Então a gente acho que ainda tem muita conversa aqui, né, Dalva? Muitas análises, e essa é a nossa deixa para fazer uma pausa. A gente está falando de políticos que não saem de Marte, eles saem do planeta Terra, dessa nossa sociedade. Então é preciso haver toda uma mudança de pensamento, de posicionamento do cidadão, da cidadã, para a gente almejar políticos, governantes, representantes melhores do que os que a gente tem aí, né? Bom, agora a gente faz uma rápida pausa. Na volta, vamos saber mais sobre os impactos da política na economia. É já já.